essa é uma parte da minha história que é um pouco difícil voltar por conta desse intuito que eu tive, que é dessa separação dos meus pais, sabe? E isso me fez me desligar um pouco dessa questão de Deus e me colocar nos lugares que eu tive que aprender, não por demérito da minha mãe nem do meu pai, mas porque meu pai, apesar de ele ter morado fora da cidade, eu sou da cidade de Batatais, interior de São Paulo. Meu pai, ele teve que correr atrás da vida dele também e foi morar em outras cidades, né? Então, hoje meu pai reside em Sertãozinho, aqui pertinho de Ribeirão Preto. Porém, não tinha por perto, né, cara? E aí, você tá onde? Eu vivia, a minha vida era acordar cedo e ir pra escola, chegava da escola, almoçava, já preparava para ir poder jogar bola, que eu treinava no time da cidade com os meninos, voltava e normalmente, principalmente depois que foi nessa transição aí, 1 ano e meio mais ou menos depois, eu ficava ou fechado dentro do quarto, não fazia nada, ou senão eu ficava com os meninos da escola. E depois disso aí eu comecei a ir pro encontro. Então, tipo, tudo que eu aprendi praticamente na minha vida, eu tive que fazer meio que perguntando pras pessoas, mas nunca dentro de casa, né? Uhum. Então eu meio que fui lidando com essas batalhas sozinho, né? Nesse período. E essa fase aqui pra mim, acho que é uma das que eu acho mais legal assim que eu vivi, foi justamente essa transição que o que me resgatou pra Deus, cara, eu falo assim, foi justamente basicamente, cara, o que me atraiu foi a oração de São Bento na época, tanto que eu fazia questão de falar, isso era uma coisa que vinha da minha cabeça, não tem nada a ver, mas na minha cabeça eu falava que se eu rezasse ela em latim, eu tinha mais proteção e mais força, que eu sentia mais, né? Não gosto de saber por quê, né? Mas acho que eu tenho isso. Moderamento na fala, falava, né? Lembrava um Constantine, né? Alguma coisa assim, né? Eu falava, não. Mas aí eu criei esse vínculo, cara. E depois depois disso aí, o que mais me atraiu pra dentro da igreja é uma coisa que faz parte do nicho que eu trabalho hoje, que eu busco hoje, que é com a música, né? Então eu sou músico. E que foi através do rock, dentro da igreja. Que nos anos 90 ali, praticamente, começo dos anos 90 ali, foi uma coisa que foi bem descriminalizada por não só pela igreja católica, mas por todo o meio cristão. Só que muitos batalharam ali, sabe? E eu falo que a banda que me trouxe de volta pra vida com Deus é a banda Rosa de Saron. Que até hoje, quando eu me sinto mal, preciso daquele momento de vazio que a gente vive, a gente fala do deserto, né? Costumo colocar algumas músicas específicas ali que me ajudam a retomar, cara, da onde eu parei, ou da onde eu tava, ou voltar do começo. Então, assim, essa foi as 2 principais coisas que eu acho que me atraíram. Então, quando eu converso às vezes com alguns amigos que são evangélicos ou ateu, né, independente da religião deles, o que mais é difícil deles entenderem, mas eu tento sempre falar isso, é que essa figura de alguém dentro da igreja me atraiu, e a missão de alguém dentro da igreja também me atraiu, cara, que foi justamente olhar para um santo, não como acreditando que ele é Deus nem nada, como algumas pessoas falam, mas acreditando que ele é um espelho para poder buscar uma vida em Deus, e através da música que eu consegui chegar e me atraiu bastante, sabe? Então, basicamente, eu comecei assim, cara. Na igreja foi meu start dentro da igreja, foi aí. Só que isso a gente tá falando 2005, comecei em 2005. Na igreja, fala assim, comecei praticamente full, assim, vivendo dentro da igreja, grupo de jovens, retiros, pregação. Onde realmente você começou a viver corretamente, né? Exatamente. Depois disso, aí passei por várias coisas, cara. Até chegar aqui, aí é chão. Porque aí foram vários encontros, vários grupos de jovens. Ajudei a fundar outros grupos de jovens. Participei como encenando em peças teatrais. Então, campanha da fraternidade que a gente tem. Os grupos de jovens. Então, o meu começo depois da música foi justamente para pregação. Ou senão eu ia para a parte do teatro. E aí fui crescendo. A gente fiz Jovens Sarados, que foi um dos mais intensos que eu já vivi já em relação dos jovens. E depois disso aí, hoje, atualmente, por exemplo, é só a parte minha de administração e pregação. E tô começando um projeto novo de música, que é um projeto que já vem há alguns anos sendo sonhado aí. Estamos começando nesse ano.